Obrigado, Emiliano. Obrigado, Walter. Pois é, um assunto super legal. Até para pegar um pouco o gancho, né, da apresentação que estava sendo feita agora, tem tudo a ver com o assunto do ESG. Vou até puxar aqui uma coisa um pouco mais para trás. No dia 2 eu fiz uma live até com o Alex Leite, né, de vocês, obviamente, aí da live, onde a gente falou bastante sobre a indústria 5.0. E aí uma das grandes perguntas que a gente discutiu lá foi isso, né? Pô, tem empresa que não está nem na 3 direito, a gente está falando da 5. É, é importante o pessoal entender que a nossa indústria de software, né, de aplicação e de inovação, a gente tem que oferecer esses desenvolvimentos, né, oferecer essas inovações. O tempo em que vai demorar para essas empresas, e a gente entende que nem todas andam na mesma velocidade, né, mas para aderir a essas soluções e realmente começar a discutir níveis, eu diria, um pouco mais estratégicos, né, esses impactos de compras, indica que a gente tem que estar preparado para isso. E eu só estou comentando isso porque na indústria 5.0 fica muito claro que a grande diferença dela para 4 é a gente sair basicamente do bit byte, computador falando computador ou máquina com máquina, e começar a trazer um certo grau de humanização desse processo. E a segunda grande alavanca do 5.0 é o SG. Então, eu já estou puxando o assunto aqui, né? Porque o próprio nome da palestra, né? Do assunto aqui, discurso romântico veio para ficar. Eu até vou além, eu estava falando isso com o Emiliano, né? Não é veio para ficar, já ficou. Já é uma realidade, Exato. aproveitando, né? Estamos falando aí com a Nex, do grupo do Votorantim. O próprio Emiliano fez uma apresentação há muito pouco tempo com o Henrique, certo, Emiliano, sobre SG. Então, para a Exato. gente, que fique bem claro, e talvez tenha um pouco de opinião aqui, mas para a gente é muito nítido que esse assunto já é presente. Ele não é mais futurologia, não estamos olhando lá para frente, é algo que já aconteceu. E eu queria fazer essa provocação que eu falei até da peça anterior, justamente por isso, né? O que a gente vê, e é super importante entender isso, que os times de compras vêm numa evolução gigantesca, né? De sair de uma área talvez operacional, que quiçá um pouco tática, e realmente tornar-se uma área, né, estratégica para a empresa. E se a gente fosse classificar isso tiver em 4 grandes etapas, a gente viu esse time, né, ou essas equipes aí muito focadas sempre o quê? Primeiro em dar ordem, né, ou dar vazão para as ordens de compra, garantir o quê? Que as ordens são geradas dentro da minha empresa chegam até o fornecedor, né, que de fato ele possa me atender. Uma vez que isso foi cumprido, a gente começa a olhar para custo. E aqui eu estou falando de custo mesmo, tá? Preço das coisas, quero pagar o mais barato possível. Então, de certo grau, digamos assim, até um pouco, pouca adesão de inteligência. Por quê? Porque eu estou olhando só para o que ele me custa, ou seja, o custo, o valor do material, do serviço que eu estou pagando. Uma vez que isso começou a ser entendido, a gente começa a fazer o que? As análises de TCO, por exemplo, até eu estava discutindo isso com o Alex, né, o famoso indústria 2.5, vai, talvez, mas enfim, é começar a olhar para o valor que isso tem. Né? O que esse fornecedor está me entregando em termos de diferenciação com o mercado? Né? Vamos ser bem honestos, a gente olha para as cadeias das indústrias, a grande maioria delas tem similaridades gigantescas. São os mesmos fornecedores oferecendo os mesmos tipos de produtos, com o mesmo nível de qualidade, preços muito parecidos. O que a gente começa a entender é como é que eu faço essa cadeia de valor começar a trabalhar ao meu favor, ou seja, gerar para mim benefícios, seja para uma melhor grau de competitividade com o mercado, seja de ter um produto mais apto para o mercado, um custo mais baixo, mas enfim, realmente encarar ele como um sócio de negócio. E aí a gente chega basicamente à era atual que a gente está, que a gente fala que é a preocupação com o cliente. Então, por que cliente, né? Porque o papel do suprimento, se lá no passado era pagar o mais barato possível, hoje a gente tem que fazer o quê? Achar a melhor opção de compra possível. E a melhor opção de compra possível, ela é a mais barata dentro das condições que são definidas, né? Pela empresa, que é o contratante desse comprador, mas também para com os seus clientes. Eu não posso expor esses clientes a risco, por exemplo, riscos reputacionais, por exemplo. Então, aqui a provocação que a gente faz, né? Primeiro, você tem que de fato proteger esses clientes. Você tem que resguardar essa relação com eles, tal qual o teu fornecedor tem que fazer o mesmo contigo. Importante falar. Mudar essa ótica do fornecedor que está aqui só para te vender pelo mais caro que ele pode, você pagar o mais barato possível, para realmente ter esses sócios que te ajudam a co-inovar, que te trazem inovações, que te trazem diferenciação, que sejam parte de um poder adicional para sua empresa. Fazer, então, essa cadeia de valor realmente virar um diferencial, como eu falei agora há pouco. E aí, isso, além do que é importante, você garantir que os seus times internos, né, que os seus clientes internos também consigam fazer ou adotar e consumir esses materiais por você negociados, por você, lógico, pelos times de compras, né? E aí sim entrar então no que a gente chama dessa ótica de comprar de forma ética e sustentável, que se eu for resumir de uma forma muito, né, simples, é exatamente conseguir balancear esses custos com consciência. Então, não olhar apenas para o valor ou para o custo das coisas, entender qual é o impacto que ele traz.
Legal, Roig. Ótimo exemplo esse storyline que você trouxe para a gente entender de fato qual é o momento que nós estamos, né? Então, como você mencionou aí, eu já estou tendo algumas conversas aí com alguns líderes de compras aí dentro de grandes organizações no Brasil, e a gente percebe que muitas das grandes empresas já estão com esse processo bastante evoluído, né? E outras empresas, obviamente, estão começando esse processo, né? O Henrique, eu posso citar aqui, o Henrique Paes da Votorantim Cimentos, ele fala: se eu não tivesse começado um processo, né, ou esse processo de implementar práticas de ESG dentro dos meus processos, há 2 anos atrás, certamente eu não teria nenhuma informação nesse momento, né? Então, ele já começa a ter alguns insights e dados, obviamente, para tomar decisões de forma muito mais preventiva, né? Ou seja, sabendo aonde que ele vai tocar. Então, esses pilares, esse slide aqui, pessoal, traz para vocês uma visão dos 3 pilares de sustentabilidade, né, que foram criados aí pela ONU, justamente para poder endereçar, de fato, aí temas que são relevantes, né, e, obviamente, e que estão para garantir, de fato, uma equalização muito mais sustentável no nosso ecossistema. E aí eu falo ecossistema, nosso meio ambiente como um todo, tá? Então, a gente tem ali, né, obviamente, a governança, a gente tem ali a questão ambiental e a gente tem a questão social com os seus grandes tópicos embaixo de cada um deles, né? Ou seja, a ideia, né, e o intuito, né, da ONU junto com as grandes organizações é justamente, né, e com a sociedade, equalizar todos esses pontos e a gente ter, de fato, um ambiente muito mais sustentável, seja na população ou seja dentro das organizações. Quando a gente fala de ESG, né, é uma sigla nova, né? E o que significa de fato o ESG, tá? Então, antes da gente explicar de fato o que significa a sigla ESG, né, eu queria contextualizar para vocês que ela surgiu em 2004. Foi uma reunião, né, uma publicação do Pacto Global, e aí foi uma provocação de um secretário da ONU a 50 CEOs de grandes organizações, né, ou seja, provocando esses CEOs para entender de fato como que é possível implementar práticas de sustentabilidade dentro das organizações, tá? Então, foi lá em 2004 que surgiu isso e foi um desafio da ONU para essas grandes organizações. E quando as empresas, de fato, né, conseguem inserir esses processos de ESG dentro dos seus negócios, né, dentro dos seus processos, naturalmente, né, o mercado financeiro está olhando isso com muito mais força, né, e isso é uma indicação. Quando você está nomeado e tem práticas de sustentabilidade de fato implementadas, é indicação de solidez, é indicação de custos mais baixos e sustentáveis e, obviamente, uma melhor reputação no mercado. Tá bom? Então, ESG, para a gente concluir, nada mais né, a tradução aí para o inglês, Environment, Social and Governance, né? Basicamente, são essas palavrinhas que estão aí nesses 3 grandes pilares. Legal? Bom, próximo slide, Roig, por favor. Aqui eu queria trazer para vocês uma informação bastante relevante, porque, naturalmente, né, como o Roig disse, nós trabalhamos numa empresa de tecnologia, mas a gente também tem a obrigação de co-inovar junto com os nossos clientes e de trazer para os nossos clientes aí boas práticas, ou seja, o que o mercado está fazendo, o que o mercado está olhando, e, naturalmente, né, a gente, como um grande vela de voz dos nossos clientes, a gente consegue, né, ou seja, ter uma visão muito além de uma visão econômica, né? Naturalmente, é o ponto que as organizações estão buscando, né? Otimizar seus processos e ter uma rentabilidade muito mais sustentável, né? E a gente leva esse tema de ESG e leva o tema de como a tecnologia pode contribuir nesse tema, liderando com as nossas pessoas. Então, basicamente, é o que eu e o Marcos Roig estamos fazendo aqui, compartilhando com vocês boas práticas de como a SAP está liderando e lidando com esse tema de ESG. A gente também inova com as nossas soluções. Então, basicamente, o que a gente vai colocar para vocês aqui, e no finalzinho da nossa apresentação, vocês vão conseguir, de fato, responder se o ESG veio para ficar ou se é, de fato, um discurso romântico, né? E a gente também amplifica todo esse conteúdo, né, todas essas boas práticas, através, né, dos nossos clientes, dos nossos parceiros e, obviamente, da nossa rede global de parceiros e fornecedores. Tá bom? O próximo slide. Aqui um slide, obviamente, a gente está trazendo uma visão um pouco mais detalhada, né, de como a SAP está cuidando desses temas. E aqui vocês podem observar que a SAP tem olhado aqui para 5 grandes pilares, né, ou seja, o pilar de gestão ambiental, o pilar de economia circular, de responsabilidade social, negócio sustentável e visão holística. Perceba que debaixo de cada um desses pilares a gente fez um desdobramento, obviamente, de quais são essas grandes ações que estão acontecendo em cada uma dessas macroatividades. E lá embaixo, nesses quadrinhos, pessoal, percebam que esses quadrinhos aí coloridos,
eles são as ODS, né? Ou seja, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que eu trouxe para vocês, nós trouxemos para vocês aqui, para mostrar para vocês que a SAP também está empenhada a fazer os processos de forma muito mais sustentáveis, ou seja, contribuir com as organizações e também contribuir com a nossa sociedade. Tá legal? Roig, por favor, próximo. Bom, esse aqui é um grande slide, eu acho que é o grande pano de fundo, né, Roig, para a gente bater um papo hoje. Aqui a gente traz um grande macro processo sourcing to pay, né, onde vocês podem observar ali, né, ou seja, tem um processo de supplier due diligence, tem o processo do sourcing to contract, tem o processo de service management, o order to pay e o supply chain collaboration. Então, para a gente começar esse bate-bola aqui, eu e o Marcos Roig, né, ou seja, a gente sabe, e aí olhando para o primeiro pilar, que é justamente o pilar de supplier due diligence, a gente sabe que as organizações... Emiliano, desculpa te interromper, mas só fazer um comentário. Uma coisa que eu queria enfatizar aqui, que como vocês podem ver, a gente não está falando de produtos da SAP não, para deixar bem claro, tá? A gente está olhando para processos que já existem nessas cadeias de suprimentos, e aí desdobrando em como que esse impacto pode ser positivo. E eu acho que esse aqui é o ponto principal do que a gente vai abordar agora aqui nesse slide, né? Que é isso, Emiliano, que é muito lindo, é muito legal falar das coisas, mas é importante a gente entender que hoje compras está inserido num panorama muito maior. Você repara que as empresas têm objetivos muito claros de sustentabilidade e os equipes, né, os times que participam nessas cadeias de valor, elas são intrinsecamente envolvidas. E elas têm que ser, de fato, um bastião do ESG. Então, para deixar bem claro, eu vou voltar aqui para você, mas é importante os times de compras entenderem que isso está sim na sua mão, isso faz parte do seu dia a dia. O impacto que uma compra não sustentável acontece, ele é gigantesco. E quando a gente fala gigantesco, não é simplesmente imaginar, eu comprei aqui do cara da esquina, que foi muito barato, e talvez ele não pagou imposto. É muito pior do que isso. A hora que você vai ver a cadeia que isso gera de problema, número 1, digamos seja um copo plástico, só para usar um exemplo muito fácil, né, Emiliano? Eu já volto aí para você, mas é isso. Esse plástico foi feito aonde? Onde que é feito o descarte? O que acontece com todo o ciclo de produção? Com todos os químicos que foram utilizados? Que tipo de transporte é utilizado? Esse caminhão está calibrado, ele solta aquela fumaça super escura a cada dia que ele sai, porque o motor a diesel não passou por exemplo, revisões e possíveis consertos. O próprio sacolinha plástica que vem em volta, ela é sustentável? Tem uma preocupação, né? A engenharia reversa é propriamente feita? A gente não sabe, então é importante entender que às vezes a gente fica, né, nessa percepção de, não, mas é só um copinho, não, é só uma peça, não, é só um transporte acelerado, né, que acho que é um bom exemplo. Isso tudo causa impactos enormes. E pensando nesse cenário de que a gente tem uma quantidade hoje de empresas de capital aberto, como o próprio Emiliano falou agora há pouco, né, que por trás você tem esses investidores, e essa indústria dos investidores de venture caps, por exemplo, eles estão cada vez mais vorazes no tema de ESG. Então, você tem diversos fundos, especialmente os fundos de pensão, em que se você não tem, por exemplo, um AAA como a valorização, ou melhor, né, a indicação das atuações, e por trás disso você não tem práticas que, de fato, condizem com práticas sustentáveis, que tenham ESG embedado no negócio, o potencial de perda de investimento que essa empresa tem é monstruoso. Então, eu só estou enfatizando isso, Emiliano, já vou te devolver a palavra, mas que é importante a gente entender, por isso que eu falei antes, que isso já está acontecendo. Isso não é futuro, tá? Isso é presente até um pouco de passado. Então, mas eu vou, tal qual, Emiliano, a gente vai deixar a pergunta para vocês responderem depois. Isso é papinho, é algo sério? Mas vamos lá, Emiliano. E complementando o que você estava falando, Roy, é importante mencionar também que existe a questão dos investidores e questão dos investimentos, né, ou seja, a expansão das organizações, mas tem um ponto muito importante nisso daí. Os consumidores, né? Os consumidores passaram a olhar para empresas que fazem produtos de forma mais sustentável, né? Ou seja, passaram a consumir produtos de empresas que são mais sustentáveis. Então, esse é o grande risco, né? Ou seja, você vai deixar esses pontos, né? Ou seja, que é uma grande boa prática, que você vai fazer um bem enorme para a população, para a sua organização, mas você também vai conseguir ter investimentos de forma mais simples, você vai garantir que seus consumidores também ali estão fiéis à sua marca, né? Então, esse é um ponto bastante relevante para as empresas levarem em consideração, né? Então, e aí, Roig, esses temas, né, ou seja, a gente mostrou lá nos pilares de sustentabilidade, isso não é trivial, né, Roig? Você implementar práticas de sustentabilidade nas organizações não é trivial. São muitos pontos, são vários fatores, são vários processos, né, são várias áreas que são tocadas,
são várias áreas da sociedade que são tocadas, então não é trivial. Mas as empresas sim precisam começar por algum lugar, né? Precisam começar um pouco do exemplo que eu trouxe do Henrique, que ele começou a fazer um saneamento na base de fornecedores para saber quem de fato são os fornecedores deles há 2 anos atrás. E ainda não concluiu essa atividade, ele ainda está fazendo essa atividade. Então, é importante que as pessoas, as organizações, os líderes das organizações tenham em mente, né, que isso já é um ponto muito relevante e, de fato, no nosso entendimento até agora, né, Roy, veio realmente para ficar, né? Então, quando a gente fala que, nesse primeiro tópico, que é o supplier due diligence, né, o Roy mencionou muito bem ali que fornecedores hoje, né, nessa evolução aí do supply chain, já é muito mais um partner do que só um fornecedor, né? Ele é muito mais um partner, ele participa das co-inovações das organizações. E aí, Roy, dentro da sua visão, né, com muito mais expertise dentro de supply chain, com um olhar muito mais de diretos, né? Como que você vê a importância, Roy, dessa gestão de fornecedores, né? Ou seja, você precisa mapear bons fornecedores no início do seu processo, você precisa fazer uma boa gestão dos seus fornecedores e garantir que aquilo que foi mapeado lá no sourcing vai ser realizado, e obviamente você precisa também entender o pós, né? Ou seja, o que esse fornecedor está fazendo ali de descarte, se está cumprindo com as obrigações, se ele de fato tem práticas de ESG. Conta pra gente o que você tem visto, Roy, nas suas interações com as organizações. Super legal. Eu até vou dar um passo atrás aqui antes e lembrar o famoso tripézinho, né, que a gente fala das aplicações ou de software, enfim. Que até vou aqui roubar uma coisa que eu aprendi com o Alex, né? Até fiz a brincadeira com ele que nada se cria, tudo se copia, mas a gente sempre falou historicamente do tripézinho, que é o quê? Pessoas, processo, tecnologia, né? O que o Alex me trouxe aí de inovação, que eu já comprei e concordo com ele, é que não é mais processos, é business. Então é pessoas, business e tecnologia. Por que business? Porque hoje está tudo conectado. A própria SAP fala muito sobre isso, né? A gente fala o tempo inteiro sobre soluções de ponta a ponta. Eu não quero olhar um pedacinho do processo apenas, eu quero ter realmente uma visão holística para entender qual que é a pegada digital que eu estou deixando, ou carbon footprint, né? A pegada de carbono igual, mas eu estou pensando aqui mais no meu negócio como um todo. Como eu estou impactando o meu negócio? Eu acho que o Henrique, inclusive, é um ótimo exemplo, né? Uma empresa super inovadora, super parceira nossa, mas nem ao ponto que eu queria enfatizar aqui, é realmente você vê o grau de preocupação, mas por quê? Porque o Henrique, como responsável por compras, ele está inserido num contexto onde a empresa como um todo, a organização, o grupo Votorantim tem uma preocupação e um compromisso com esse assunto que ele se estende até os seus investidores, ao tipo de retorno que ele dá para eles. Então, o ponto principal que eu queria pôr aqui, e foi falado um pouco até há pouco tempo atrás na palestra anterior, é isso, né? É importante a gente entender que as aplicações, esses softwares, né, pensa que são frameworks. Se as pessoas não estão engajadas, não estão propriamente treinadas e não compraram a ideia, nada disso aqui vai funcionar. Então, e por que eu estou falando isso? Eu vou começar aqui com o supplier due diligence, né, que a gente estava falando, que pela lógica, o que a gente está falando aqui? Eu estou falando de ter realmente um controle do ciclo de vida que qualquer fornecedor tem em relação comigo, né? Então, qual é a minha relação com eles? E aí, como é que isso funciona, basicamente? Eu vou estabelecer quais são esses critérios. Então, por isso a minha provocação, eu posso ter uma tecnologia perfeita por trás, uma solução que me cobre todos os critérios que eu defini. Mas se esses critérios não englobam também, por exemplo, assuntos de sustentabilidade, de governança, de anticorrupção, por exemplo, não me adianta em nada. Eu vou ter lá tudo bonitinho, perfeito, tenho todas as respostas, tenho o compromisso do fornecedor, mas em cima de um critério que hoje não está alinhado com a realidade em que eu estou inserido. O que o mercado espera de mim, os meus consumidores. Os consumidores, eu acho que é o ponto principal que a Emiliano comentou agora há pouco, eu vou segurar para o próximo slide, mas isso é um ponto chave, e é por isso que eu falei lá no começo que o papel de compras hoje ele se estende até o cliente final. Então, por isso que eu fico insistindo nisso, entender o contexto que estamos inseridos. Aquele contexto em que em compras era um grupo apartado que fazia um pedacinho do processo, isso não existe mais. Então, falando aqui um pouquinho, né, voltando ao tema principal que a menina comentou perdão, do due diligence, eu acho que é legal a gente entender basicamente que existem dois momentos, se é que eu posso chamar assim. O primeiro e mais importante, é lógico, é eu garantir que os critérios definidos por mim são seguidos e que todos esses fornecedores que estão tendo interação comigo estão de fato aptos. Então, que eles não estão me gerando um risco, talvez, que eu não quero. Ou seja, eu já estabeleci quais são os meus parâmetros para diminuir esse risco, eu não aceito me expor a ele. Agora, a grande coisa aqui é que a gente geralmente faz isso de forma estanque, né? Então, eu faço um processo homologatório e dou 2 anos, por exemplo, de validade para esse fornecedor. Mas e durante esses 2 anos, o que eu faço? Eu estou olhando só vencimento de um ISO? Será que isso é suficiente? A nossa provocação aqui eu preciso de fato ter um monitoramento constante.
que tipo de risco reputacional esse fornecedor está me trazendo? Pô, saiu notícias, sei lá, num site ou num blog especializado, é claro que ele tem que ter, né, o mínimo de nível, a gente está aqui num contexto de fake news o tempo inteiro, mas você tem que garantir, né, que ele é fiel ou fidedigno à informação que chegou a você, mas você tem que estar atento a isso. Ah, o fornecedor, um dos sócios foi pego pagando propina, sei lá, pode não ser o melhor exemplo, mas você tem que saber isso. Por quê? Porque essa cadeia, ela não só é uma cadeia de valor para o lado positivo, mas para o lado negativo ela também pode ser. Então, eu posso te garantir que não Exato. pega nada bem para um grande cliente. A gente está falando aqui da SAP, a SAP é um ótimo exemplo, tá? Não adianta nada a gente ficar aqui falando tudo isso lindo de SG, e aí na hora de contratar uma mão de obra, eu contratar, sei lá, uma empresa que de fato não paga 13º para os funcionários, ou que não dá API para eles trabalharem, ou que não paga FGTS. Então, entenda que, apesar que a gente vai aqui falar um pouquinho desses 5 pontos, que a gente acabou de matar o primeiro, isso tudo é contextualizado num processo de negócio. Tá? Não adianta, como eu falei, Legal. eu olhar só a homologação. E aí eu já quero entrar para o Perfeito. próximo assunto, o source to contract. Né? Aqui o Emiliano e eu somos dois profissionais que viemos de compra, somos compradores de verdade, acho que esse é um dos assuntos que todo comprador gosta de falar, mas Emiliano, explica um pouco como é que a gente entende esse contexto exatamente, né, de fazer uma negociação, gerar um contrato, como é que eu faço isso, trabalhar ao meu favor, me garantindo uma resguarda, né, sobre na ótica de risco, de SG. Legal, Roeg. Excelente. É um pouco disso, né, Roeg? A gente fala isso com muita paixão porque a gente gosta, de fato, desses conteúdos. Apesar de trabalhar numa empresa de tecnologia, a gente respira suprimentos todos os dias, né, Roeg? O source to contract nada mais é, né, seja um processo de fato, né, onde as empresas vão ao mercado fazer as suas cotações, mas aqui está o grande poder na mão da área de suprimentos, né? Suprimentos é a grande janela das organizações para o mercado. Então, se vocês trabalharem suprimentos junto com as áreas de desenvolvimento e sustentabilidade das suas organizações, vocês podem definir critérios, né, para vocês tomarem decisão durante um processo, durante um bid, né? Quais seriam esses critérios, Emiliano? Você pode olhar empresas, né, ou seja, que sejam de proprietários negros, proprietárias mulheres, e você pode olhar uma série de fatores, né, ou seja, olhar se essa empresa está, de fato, tendo trabalhos de formas trabalho social, implementando práticas de ESG. Você consegue fazer toda uma análise durante o seu bid e garantir que suprimentos, obviamente, vai trazer para dentro da organização a empresa, obviamente, que tem aí o melhor indicador, né, ou prática de sustentabilidade. Poxa, Emiliano, mas suprimentos, olha aqui, tem um viés muito forte para a redução de custos. Concordo. Por isso é muito importante o time de suprimentos estar envolvido nessas decisões, nesses processos de implementação de práticas de ESG dentro do processo de sourcing de contratos. Por quê? Uma vez que suprimentos consegue trazer insights, né, e consegue mapear esses insights e trazer também um cálculo de TCO, né? Eventualmente essa empresa no primeiro momento ela pode ser, não pode ser, talvez não seja mais econômica financeiramente falando, mas ao longo do tempo essa sustentabilidade, esse saving, ele vai acontecer. Então, eu gosto de trazer exemplos aqui que o próprio Henrique também falou, né? Ele queria implementar, o Henrique da Votorantim Cimentos, queria implementar práticas de sustentabilidade, e o time dele falou assim, poxa, Henrique, eu não posso fazer isso, mas por que você não pode fazer isso? Porque você colocou na política de compras. Então, perceba que aí vai exatamente no que você falou, né, Roeg? A gente não precisa olhar, não pode olhar só pessoas, precisamos olhar o business. Então, quando você, de fato, vai implementar práticas de sustentabilidade, você precisa olhar o todo, precisa olhar o negócio, né? E aí, eventualmente, você vai ter, sim, fornecedores, né, e propostas atrativas que vão te trazer esse benefício aí ao longo dos anos, tá? Para dar um spoiler rapidinho também aqui, Roy, por causa do nosso tempo, falar do Service Management, né? Assim, a gente, inclusive, falou ali, discursou um pouquinho dentro do due diligence, porque você precisa fazer todo o mapeamento e acompanhamento de fornecedor antes de ser contratado, mas você também precisa fazer durante a execução desses serviços, né, Roeg? Como é que você garante, né, a cadeia, né, o ciclo de valor dentro do source to pay? Você negocia e você captura todo o valor, mas você também precisa garantir que esse valor está sendo realizado dentro da organização. Então, aqui é muito importante que as organizações também olhem para esse processo aí de gestão dos contratos de serviço. E aí você vai olhar para a questão financeira, você vai olhar para a questão de qualidade, você vai olhar para as pessoas que estão trabalhando para você. Então, você consegue ter uma abrangência, uma gestão muito mais efetiva, né? E você mitigar potenciais riscos aí de empresas contratadas que eventualmente não estão cumprindo com as suas obrigações dentro da minha organização, tá?
Roeg, quer discursar para a gente aí o Order to Pay e o Supply Chain Collaboration? Eu vou até voltar um passo atrás, até por isso que eu tava, e dei aquele sorriso quando eu falei do Source to Contract, né, que eu acho que para mim ele é talvez o ponto mais importante disso tudo, porque pensando nessa lógica processual que a gente falou agora, se eu tenho um fornecedor que eu garanti que ele cobre com os meus, né, que ele sai em cumprimento com os meus critérios, para eu de fato poder contratá-lo, e aí eu entro para a parte de negociação, eu diria que essas duas etapas são as mais importantes, por quê? Porque a partir disso é a execução. E aí, como você bem colocou, a execução exige que eu tenha controle dela para garantir o quê? Que o que foi planejado está acontecendo. Mas, na prática, esse planejamento acontece no momento que eu escolho o fornecedor e eu negocio esse contrato. Por que eu estou falando do contrato também? Porque a gente sabe que as cláusulas contratuais envolvem também, né, temas de ESG. Eu vou estabelecer o que eu Perfeito. exijo dele e eu estabeleço também quais são as multas, ou inclusive possíveis bônus, se é que eu posso falar assim, por práticas positivas. Por exemplo, tradução desse contrato em uma nova inovação que, por exemplo, me reduziu o carbono. Então, você já falou do Service Management, mas para mim, o Order to Pay e o Supply Chain Collaboration está exatamente nessa linha. Tudo que foi negociado, que foi gerado no contrato, tanto, né, lógico, sempre falando aqui do contrato jurídico, mas o operacional, que de fato é o que vai acontecer, aqui é onde eu garanto que o que foi estabelecido nele está acontecendo. Então, pensando no Order to Pay, né, aqui com uma lógica um pouco mais de indiretos, digamos assim, é o quê? Número um, eu tenho que oferecer, ou deixa eu até voltar um passo atrás, eu preciso fazer com que fazer o certo seja, no mínimo, tão fácil quanto fazer o errado. Então, por que eu estou falando isso? Porque no dia a dia a gente trabalha o quê? Com a Amazon, Mercado Livre, Amazon, como é que chama? Americanas, enfim, qualquer plataforma super fácil de comprar produtos ou até serviços, né? Quando a gente vai para a empresa, pensar numa telinha quadradinha que eu preciso saber o SKU do produto, talvez não é o ideal. De novo, eu preciso o quê? Eu preciso simplificar a vida desse meu cliente interno. Então, se ele vai comprar qualquer produto que seja, eu preciso fazer com que seja tão fácil, tão simples, né, como falam os americanos esse processo, que ele automaticamente não, mas por uma busca muito simples, atinja exatamente o produto que está dentro do contrato que foi por mim negociado com o fornecedor homologado. Então, o que? Eu estou garantindo muito menos, por exemplo, vazamento de contrato, que a gente historicamente associa com saving perdido, mas aqui, como você bem colocou, a pegada de custo que ele gera vai até a ponta. E o É Supply isso. Chain Collaboration é a mesma coisa. Que é o quê? Se eu planejei, eu tenho um contrato gerenciado, bem gerenciado, colaborei toda a minha forecast, né? Minha previsibilidade de materiais já foi compartilhada com meus fornecedores, eu já recebi o compromisso por parte deles, eu garanto o quê? Número um, que eu estou de fato consumindo eles, mas que número dois, a minha cadeia está funcionando do jeito mais otimizado possível. E aí, por quê? Porque eu estou garantindo que as minhas ordens estão seguindo com containerização, se não cheio, o mais próximo do cheio possível. Eu estou garantindo o quê? Otimização das minhas rotas logísticas. Então, a hora que você vai vendo, por isso que esse tema é tão abrangente. O SG está literalmente em todas as etapas desse processo Evita dentro de compras. E evita o desperdício, né, Roeg? Você tendo uma E evita o operação, você tendo um desperdício. cronograma e você tendo todo um processo de acompanhamento com o seu fornecedor, obviamente, né, a ideia é que você também reduza aí o volume de dinheiro parado em estoque, né, ou seja, todo esse desperdício que acontece nas produções, e aí, naturalmente, as empresas também vão começar a ter saves a partir daí, né, Roeg? Tem toda a razão. E um dos pontos que eu adoro falar é sobre, por exemplo, a obsolescência de estoques. Né? Por isso que eu falei do contrato. Se eu tenho uma compra de um material direto, né, um componente que vai dentro de um produto que eu vendo para o mercado, eu exijo que o meu fornecedor, por exemplo, tenha um estoque de buffer. Se a minha linha de comunicação com ele não funciona em tempo real e eu não estou toda hora atualizando ele com o que eu planejo, se eu começo a fazer um phase-out desse produto, tem lá uma quantidade de estoque que, como a gente falou agora há pouco, né, que historicamente é o quê? É o custo, mas aqui eu estou impactando também o meio ambiente. O que eu faço com isso? Eu jogo fora? Exato. Eu queimo? Então, e aí eu já fui direto para o último slide, o Walter está aqui, acabou de se juntar conosco, a gente ainda tem 4 minutinhos até para responder perguntas, mas eu queria fazer um último comentário nesse slide, que na verdade o Emiliano já até comentou, né? Que é isso, como é que os nossos novos consumidores encaram esse problema? Então, esse é um outro ponto que a gente tem que entender. A gente está inserido hoje numa lógica onde esses millennials, tal, já ficou no passado, a gente está olhando para a geração Z, que é antagonicamente diferente de mim, por exemplo que nasci na década de 80, também não é que eu, né, a diferença de tempo parece pequena, mas em termos de mentalidade ela é gigante. Então, só para vocês terem ideia, mais ou menos 78% dessa geração Z, elas têm, ou elas tomam a decisão de que produto ou serviço elas querem consumir, exatamente pela pegada de carbono que esse produto gera. Então, veja só, às vezes você pensa, o preço, eu também quero só pegar esse último gancho, né? Você está falando do time do Henrique comentando, pô, mas como é que eu faço isso? Talvez vai custar mais caro. Uma das coisas que a gente tem que entender, acho que é a principal, é que o TCO de escolhas sustentáveis, ele é necessariamente mais baixo.
Ah, Perfeito. mas o preço de compra, talvez nos primeiros 2 anos, porque eu estou amortizando uma máquina, por exemplo, é mais caro. Tudo bem, pode ser que o preço da compra especificamente seja mais caro por um período muito curto. Mas repito e reitero aqui, o custo que isso gera para esse business como um todo, ele é muito positivo. Extremamente positivo. Inclusive na decisão, como eu falei agora há pouco, do teu cliente final. Então, o que que adianta, de repente, eu pôr um produto que custa metade, mas que o meu cliente final olha lá e fala, isso aqui não condiz com os meus critérios, né, ou com os meus valores. Então, por isso essa importância. E, inclusive, só para matar aqui, Walter, os próprios times de compras, né? Cada vez mais a gente tem gente mais jovem entrando. Pergunta lá se um cara que acabou de formar da faculdade, discutindo isso no dia a dia o tempo inteiro, ele quer entrar num lugar que fale, você vai pagar sempre mais barato. Eu não quero saber o que que isso impacta ou o que que isso gera de custo por trás. Walter, Uhum. muito obrigado por juntar-se a nós. Imagina. Temos aí uns minutinhos, por favor, Temos. passo a ti aí. Então, eu queria fazer uma pergunta, né? Obrigado, Emiliano, obrigado, Jorge. A apresentação, quando eu os apresentei, não estava SAP. Eu trabalho com SAP desde 96. Fui o líder do projeto SAP na Votorantim, que vocês tanto falaram aí, Legal. né? Junto com o nosso CIO na época, o Fábio Faria. Mas vamos lá, a questão aqui é outra, né? Eu compartilho demais com o que vocês falaram, mas tem uma coisa que me deixa intrigado. Na verdade, são duas. A primeira é, e vocês como SAP, né, organização, não precisa falar, né, Organização Mundial, na minha época eram mais de 70 mil clientes, hoje deve estar acima de 150 mil clientes, sei lá. Mais de 200. Mais de 200, tá vendo? Então, a questão é o seguinte, existem mercados e mercados. A gente percebe que o mercado europeu tem uma preocupação fidedigna. Só que a gente sabe também que existem mercados americanos e asiáticos que são extremamente competitivos e agressivos em termos ambientais. Não estou generalizando, estou colocando assim, mas sem generalizar. Tem coisas boas em todo canto. Aí a gente vem para o nosso Brasil, aonde as cadeias estão sempre, né, estranguladas aí, e principalmente quando vocês falam com o consumidor final, tem uma filha, né, que tem essa perspectiva, né, realmente, e a gente em casa compartilha, então eu não olho o preço per si, eu olho a solução e a experiência, né, e a experiência considero o ESG. Mas como é que fica na visão de vocês, com tanto contato, como é que fica para vocês a visão da realidade do Brasil em termos de competitividade do segundo e terceiro tier? Não do first tier em termos de... Seria o first e second tier, mas não o consumidor final, o business to business, né? Como é que fica esse desafio do business to business em cima de fazer receita, fazer margem, tem que comprar mais barato, o saving ainda é um indicador extremamente forte, quando não o único, para medir a efetividade Exato. da área de compras. Queria que vocês falassem um pouquinho nesse contexto ESG, nesse desafio. Quer pegar essa, Deixa eu Roeg? começar aqui, eu já passo aí para Emiliano. Eu vou comentar rápido e eu quero que você depois complemente, Emiliano, mas eu vou voltar até para a base central de tudo que eu discuti até agora, que a gente tem que entender que a gente está inserido num cenário. Então, a gente está falando do business to business, só que o business... Oi, ele caiu? Então, de novo, se o meu cliente final, que na verdade eu não atendo ele diretamente, mas sim através, né, sendo um fornecedor de um fornecedor desse cliente final, esse cara vai me passar essa mensagem. Não tem como não acontecer isso. A gente está falando aqui do Brasil, a gente tem que entender que o Brasil não está separado do mundo, né? A gente vê o mundo cada vez mais próximo um dos outros. Eu vou até aproveitar o gancho rapidinho que você falou sobre Ásia, né? Eu vim de Global Sourcing, tá? Trabalhei muito com chineses. Visitei vários lá, por exemplo, tive que cortar alguns, inclusive, que eu adorava trabalhar, por questões de boa qualidade, bom preço, só que a hora que eu visitei a planta, eu falei, meu Deus do céu, não é, putz, será, não dá, não tem a menor condição, porque o meu cliente final naquele momento, que eram, por exemplo, grandes engarrafadoras, por exemplo, da Coca-Cola, da Ambev, se ele visse aquilo, aí você começa a entender, olha o impacto para o meu negócio, eu perco o contrato, um contrato que valia centenas de milhões de dólares, tá? Se eu perco esse contrato, o meu fornecedor, por exemplo, todos na casa, eles também vão perder esse contrato, porque o meu volume de venda, que era desse tamanho, passa a ser 12, 20% do que era. Então, mas eu passo aqui para o Emiliano, quero que ele fale, mas a minha provocação sempre é essa, a gente tem que entender que a gente está inserido em um contexto, em um cenário, a gente é parte desse cenário. É muito difícil falar, não, eu vou me
destacar dele o trabalho de forma estanque. Isso, por um lado, que bom, não existe mais. Boa. Legal. Esse é um ponto muito importante, né, Walter? Porque a gente fica se perguntando, né, como que a gente faz a gestão desse Tier 1, Tier 2, Tier 3? Né? O Tier 1 é fácil, né? O Tier 1 é fácil de você fazer, é o fornecedor que você está fazendo, né, todo um relacionamento, você está gerando um contrato, etc. Mas a gente fica olhando para isso, e eu citei o exemplo do Henrique, Paz da Votorantim Cimentos, ele falou, cara, eu estou fazendo saneamento na minha base de fornecedores há 2 anos, e eu não terminei, eu ainda tenho trabalho a ser feito. Então, o primeiro caminho, né, Walter, é de fato você saber quem são os seus parceiros de negócio, né? E para isso, Walter, você precisa de fato de uma tecnologia. Fazer isso no braço não é viável. Não, você quando concluir o seu processo, você já está precisando de começar de novo para revisitá-lo. Então, por isso que a tecnologia ela é muito importante para poder viabilizar isso, né? Muito e bom. como o Marcos Roig disse, um ambiente global, né? Se você tem falha de fornecimento aqui no Brasil ou falha de fornecimento em algum lugar, você precisa buscar essas fontes de fornecimento. Você não pode deixar a sua planta parar. E aí é que está todo o desafio de você buscar e mapear potenciais novos fornecedores. Show. É papo para muito café, muita cerveja, muito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Foi sensacional ouvir a perspectiva de vocês aí sobre esse mundo e a relevância da área de suprimentos e toda a cadeia.